Bom dia, povo de Deus. Graça e paz. Que a glória do Senhor e o seu amor, que excede todo entendimento, esteja no nosso meio. Que hoje, para cada um de nós, para a minha vida, seja como esse céu que está azul. Que hoje seja um tempo de alteração, de mudança, de recomeço. Seja um dia de recomposição e de reconciliação com o reino de Deus. Que esse azul do céu seja o azul sobre a tua vida. E que você se renda ao poder do Altíssimo, aquele que te chamou quando você não era nada, não era ninguém, das trevas para a sua maravilhosa luz, e te deu o poder de ser filho, filho muito amado, filho querido, filho abençoado, poderoso de Deus, instrumento valoroso nas mãos do Altíssimo, para trazer a esse mundo a transformação de tudo aquilo que nós precisamos. Deus esteja com você nessa manhã. Deus esteja comigo. Deus esteja conosco. Deus esteja nesse lugar. Porque aqui eu vejo já uma chama de fogo aqui nesse templo. E essa chama de fogo, ela vai se espalhar, vai inundar, ou vai repousar sobre cada um de vocês. Orebacheia. Ele vai trazer o repouso, paz, a alegria, a segurança, a prosperidade, a bondade, a liberdade para a qual foram chamados os filhos de Deus. Quando o pastor Daniel, domingo passado, me convidou, traz uma palavra, mas ele falou assim, depois você me dá o tema. Falei, agora pegou. Como que eu vou dar o tema de uma palavra daqui uma semana? Aí eu comecei a orar esses dias, aí na terça, quarta-feira a gente olhou, eu orei, já estava buscando a palavra, mas esses dias eram muito tumultuados, e serviço para cá, e procura para cá, e correria para lá. Aí de repente Deus me deu duas palavras. A primeira palavra era assim, pede para o meu povo que marche. A segunda era frutos. Aí orando mais um pouco, Deus testificou e confirmou, fala sobre frutos. Falei, Senhor, sobre frutos, isso a igreja já está cansada de saber. Mas aí ele falou para o meu coração, busque o seu interior, aquilo que você tem vivido, que é isso que eu desejo para esse dia, para esse domingo, sobre a vida de vocês. Eu gostaria de abrir a palavra em Salmos, capítulo 1, do versículo de 1 a 3. Amém? Assim diz a palavra: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas agora o mais importante: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu devido tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Essa é uma promessa de Deus para todos nós. Deus nos compara como árvores. Jesus falou sobre árvores, muito. Árvore que dá fruto, árvore que não dá fruto, né? Fruto bom, fruto ruim, fruto mau. Mas iniciando essa palavra, eu queria comentar alguma coisa do que eu tenho visto, vivido, e história de árvores que estão na minha casa, lá onde eu moro, no interior.
Eu moro num terreno, num condomínio que nem asfaltado é, mas no terreno da minha casa existem muitas árvores frutíferas. E cada árvore frutífera tem uma história. E essas histórias eu queria compartilhar com vocês. O primeiro lugar, quando nós chegamos na casa, no fundo da casa tem um limoeiro. O limoeiro. Ele, logo que nós mudamos, ele dava fruto o ano inteiro, sem cessar. A gente tinha tanto limão que sobrava. Só que chegou um tempo em que esse limoeiro foi atacado por formigas saúva e depenaram ele. E se não fosse a gente colocar inseticida nas formigas saúvas, nossa, ele tinha se acabado. Aí o que aconteceu logo depois? Ele perdeu muitas folhas, ele se definhou. E aquele limoeiro que nós se aproximávamos dele e sentíamos que tinha uma sensação de muita alegria, muita felicidade ao entorno dele, uma vibração positiva, ele parou a não dar frutos. E logo depois, depois de um tempo, quando ele voltou a dar frutos, a gente ia lá, colhia desses frutos. E os limões, eles eram amargos. Eram poucos e amargos. Aí no tempo presente, ele já se recuperou, mas mesmo assim, ele continua dando poucos frutos. Primeiro, o limão, amargo, frutos amargos. Aí tem a segunda árvore. Junto ao terreno de casa, construíram um muro, né, que não está com reboco na parede. Ele está com tijolo aparente, tijolo tijolo baiano. E não é que aconteceu que numa fresta entre dois tijolos, bem próximo ao solo, nasceu um pé de mamão. Eu falei, Deus, um pé de mamão aqui? Aí eu olhei para a Kátia, para minha esposa, que não está aqui, mas se Deus quiser, logo estará. Eu falei assim, como é que pode um mamoeiro nascer na fresta do tijolo? Quem que jogou a semente dele aqui? E não é que... Aí eu falei, Kátia, eu vou arrancar esse mamoeiro, está nascendo aí, não vai dar nada. E não é que aquele mamoeiro, ele estendeu as raízes até o solo, cresceu, e semana retrasada eu colhi seus frutos. O impossível aconteceu. O impossível aconteceu. Aquilo que não era possível, quem plantou, quem semeou aquela semente, mas deu fruto. A terceira árvore, o pé de amora. Você vê que tem muitas árvores. Tem um pé de amora lá em casa que quando nós chegamos, ela começou a definhar, perdeu todas as folhas. Aí quando chegou na época da primavera, ela brotou e se carregou de amoras. Ela deu centenas de amoras, pequenos frutos. E a amora tem um tamanho normal. E ela é uma árvore que você se aproxima dela e sente muita alegria. Ela tem, e todo ano ela cai as folhas. E no ano, logo em seguida, ela dá os seus frutos. Muita alegria. No tempo oportuno, ela dá os seus frutos. Quarta árvore. A jabuticabeira. A jabuticabeira não é muito grande. Ela deve ter uns 2 metros de altura.
a jabuticabeira, a Kátia falou, olha, a jabuticaba precisa de muita água. Então vamos regar ela todo dia. Aí todo dia a gente tem uma mangueirinha e uma torneira no fundo do quintal, a gente abria e derramava água nela. E não é que no tempo do fruto, depois de tanta água que a gente jogou, ela deu poucos frutos. Ela deu poucos frutos. Alguns pequenos frutos, mas ela deu alguns frutos. Aquela pequena árvore, aguada, regada, continuamente, ela deu poucos frutos. E a outra árvore, eu tenho 2 pés de manga. 2 pés de manga bem altos. Deve ter mais de 10 metros de altura. Aí no primeiro ano que a gente chegou na casa, os pés de manga não deram muito fruto. Eu falei, Kátia, esses pés de manga aí não estão com nada. Aí vamos abençoar. Abençoa o seu fruto. E aí o que aconteceu esse ano? Misericórdia. Eles deram tanto fruto. Eles entupiram de fruto. Que nós colhemos tanto fruto. Que nós tivemos que dar para os vizinhos os frutos. A Kátia anunciou no grupo do condomínio, olha, quem quiser manga, vem aqui buscar em casa que tem. Tem abundância de frutos. E o que aconteceu é que nesse tempo, nós ficamos 2 meses colhendo frutos lá. Caíram muitos frutos. E chegou um tempo que a gente precisava limpar o fundo do quintal. Nós catamos 10 sacos de lixo de mangas para jogar fora da abundância que havia dado aqueles pés de manga. Então eu queria que nós refletíssemos nessa manhã. Se você tem passado um tempo de dor, de sofrimento, de ataque, se as formigas têm te podado suas folhas, se você tem gerado frutos amargos, se você tem sofrido, é chegado o tempo da sua restauração. Mas se de repente você foi plantada num lugar que você não escolheu, se de repente na sua família, do seu trabalho, da tradição da sua família, na igreja, na escola, onde você vive, você foi plantada num lugar que você diz, na igreja, aqui não é meu lugar. Você sabe que mesmo você não querendo, foi ali que Deus te plantou. E é ali que você vai dar o seu fruto. É ali que você vai dar o seu fruto. Porque não foi você que plantou. Foi Deus que te colocou naquele lugar. Você é um pé de mamão. Você deu seus frutos. Eles estão prontos para colher. E nós estamos aqui, todos nós, prontos para receber a doçura dos seus frutos. Ou se você tem um tempo da tua vida que é totalmente desfolhado, parece que você não tem vida, você não chegou o tempo do outono, você perdeu todas as suas folhas, mas chega um tempo em que você floresce, e aí você dá muitos frutos, e você se alegra muito com isso. Orechei, é chegado o tempo de
você dividir esses frutos com o mundo. É chegado o tempo de você se alegrar consigo mesmo, porque é o tempo da sua restauração. E mesmo que passe tempos e seja continuamente um tempo de seca, um tempo de fartura, é chegado o tempo da tua alegria, é chegado o tempo da tua restauração. Mas se de repente você está num lugar onde você tem recebido tem sido muito regado, muitas águas, todo dia, diariamente recebendo águas, para que você cresça e para que você frutifique. E você não é tão grande, você não se sente grande, você não acha que você não vai passar daquele nível. E você não tem dado frutos. Quem sabe, chega um tempo em que é hora de você recomeçar. E saber que não é pela quantidade de águas que você vai dar frutos. É por aquilo que já está dentro de você. É o poder, é a presença do Altíssimo que vai te recuperar. Então você vai poder verdadeiramente gerar de dentro de você esse poder de dar frutos e abençoar e alimentar muitas vidas. E tem o pé de manga. Nós esquecemos desse. De repente, você está lá no alto. Eu tenho tanta unção, eu tenho tanto poder, eu tenho tanta autoridade que Deus me deu. Só que eu estou gerando muitos frutos. Eu estou gerando muitos frutos. E eu estou me dando tanto em abundância. E estou gerando tantos frutos para Deus. Só que chega um tempo em que você olha para trás. Você fala assim: olha, de tantos frutos que eu gerei, eu não tive o reconhecimento. Eu não tive reconhecimento. De tudo aquilo que eu semeei. É chegado o tempo de Deus te colocar no lugar certo. Deus te plantar onde você vai ser reconhecido. De Deus te colocar a devida justiça do reino de Deus sobre a tua vida. Amém? Guardem essas águas. Nós vamos falar mais depois. Nós somos árvores frutíferas. Jesus, em João 15:16, ele diz assim: não me escolhesse a vós, a mim. Eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai, meu Pai que está no céu, o conceda. Deis muito frutos. Tem um segredo nessa parte de frutificar. Não é questão de você, não é para você. Na verdade, os nossos frutos não são para nós. Porque, na verdade, nós não comemos o nosso fruto. Os nossos frutos são para outras pessoas, para alimentar outras vidas, para sustentar, para guerrear, para estabelecer, para lutar, para implantar, para ser um servo fiel. Então, não é para você, entendeu? Então, se você tem dado
Se você tem gerado, saiba que tudo que você gera, tem uma consequência no reino. E o seu galardão já está preparado. Não fosse vós que me escolheste, eu que escolhi a vós. Então não é questão de você, é questão de quem te escolheu. E quem que escolheu é fiel para não mentir. E quando ele promete, ele cumpre. E quando ele estabelece, se concretiza. E quando ele diz amém, você diz sim e se faz. Porque há alguma coisa nele que a gente não pode mudar. Porque de geração em geração, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é Deus. E você é o Filho. O nosso querido, amado Jesus é o seu irmão mais velho. E você foi chamada para ser herdeira e co-herdeira com Ele. De alguma coisa? Não, de todo o universo. Você vai herdar todas as coisas no reino. Então você terá a recompensa de todo e o fruto de todo o seu trabalho. Então você terá o galardão de tudo aquilo que você plantou, que você trabalhou, que você gerou, que você estabelecido, que você criou. E só lá apenas, é que nós seremos conhecidos como no verdadeiramente nós somos. Luz que brilha. Sal que dá sabor. Glorificado, estabelecido como servo do Altíssimo. Deus, Jesus falou em Mateus 12:33, da árvore boa e fruto bom, árvore mau e fruto mau. Ele fala em Mateus 7:18, porque toda árvore boa dá bons frutos. Mas em Mateus 7:16, ele diz, por seus frutos o conhecereis. Não é sobre você, é sobre aquele que gera em você o fruto que você tem que dar. Amém? Não é sobre você, é sobre Ele. E você não nasceu para você. Você nasceu para a vida dEle, para estar nele, para pertencer a Ele, porque dEle, para Ele e por Ele são todas as... E você é uma dessas coisinhas que está na mão de Deus. Lembra? Vermezinho de Jacó. Vermezinho de Jacó. Somos nós, aqueles insignificantes para o mundo, mas poderosos em Deus. É um processo. Na sua vida você não nasce uma árvore pronta. Você não nasce uma árvore feita que dá muitos frutos. Você nasce ali de uma sementinha. Uma sementinha que o Espírito Santo gerou dentro do teu coração. É um processo de amadurecimento, de maturidade. Porque Deus não dá o Espírito sem medida. E Ele dá o Espírito de uma medida igual para todos. O Espírito Santo que está sobre o pastor, o apóstolo Daniel, é o mesmo Espírito que está sobre cada um de nós aqui. Não é maior nem menor, é a mesma porção.
Porque senão Deus seria injusto. O que nós temos é que aprender. É que cada um de nós temos missões e características apropriadas, dadas por Deus, para cumprir o nosso chamado. Os talentos, Deus multiplica. A capacitação, Deus dá. Se você fala, mas Deus, eu não tenho nada em mim que você possa aproveitar. Eu digo a você, Paulo tinha, Moisés tinha, Pedro tinha, João tinha. Quem tinha? O pastor, o apóstolo Daniel tinha? Não. Nós não somos nada. Nós pertencemos a Ele. E nós só simplesmente deixamos que o fluir da vida dele, que vem do trono dele, corra do alto do seu trono e flua através de nós. Como diz o Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E esse rio corre, flui através de você. Para quê? Para gerar frutos. Então, se você se diz não é capaz, porque não é sobre você que é ser capaz, é sobre Deus poder fazer sobre você aquilo que Ele deseja. E o que o Deus deseja de você? Você quer ser uma jabuticabeira? Quer regada todo dia e não dá frutos? Ou você quer ter um pé de manga bem alto, que transborda, que dá abundância? Não é de você que vem somente essa vontade. É a vontade que Ele estabeleceu para você antes da fundação do mundo. Antes que tudo existisse, Deus te projetou para no tempo presente você ser você. Eu, indivíduo, feito com as minhas características, com as minhas defeitos, com as minhas qualidades, mas eu, somente eu e ele e eu. Se você tem Deus, você tem tudo. Uma vez eu falei para um pastor, eu e Deus somos a maioria. E assim é você. Você precisa de mais alguma coisa além dele? Então, se Ele te completa, se Ele te transborda, se Ele te enche, se Ele te capacita, se Ele faz multiplicar os seus talentos, por que você se nega? Por que você não se rende? E fala como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor. Faça assim, ou como Maria, faça em mim, segundo a tua vontade. Amém? Isaías capítulo 43, versículo 10 diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou. Vós sois minhas. E aqui a testemunha, o quê? Os frutos. Aqui a pastora Gabriela já falou dos frutos que Deus está gerando na vida dela. O que você transparece para o mundo? Você é aquilo que você produz para o mundo. Para o mundo, quem você é? Eu sou crente.
Ah, eu sou cristão. Não, não é nada disso. Você não é nada disso. Você pertence a Ele. Eu sou de Deus. Eu sou cristão. Eu pertenço a Ele. Eu sou de Cristo. Jesus é a minha vida e eu sou a vida dele. Ele e em mim somos um. E esse testemunho é o que o mundo busca para você. Busca em você, me perdoe. Que testemunho é esse que você vai dar? O testemunho de se conformar, ser igual ao mundo? Igual ao pensamento da maioria? Igual ao pensamento que eles querem te induzir a que você haja segundo a vontade deles? Ou você vai testemunhar aquilo que Deus tem feito em você? Ou aquilo que Deus ainda fará em você? Porque não é muito pelo passado, mas é por aquilo que Deus fará, por aquilo que Deus tem para você. É isso que nós estamos falando hoje. Não é sobre o que eu testemunhei, não era quem eu fui, porque todos nós no mundo fomos alguma coisa, mas em Deus nós somos nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Por isso eu não vivo mais da minha mentalidade do ontem. Eu não vivo mais das coisas que eu aprendi lá fora. Mas eu sou ensinado, além da ministração, da comunhão com a igreja, mas de alguém muito poderoso, de alguém impossível de se vender, de se comprar ou de se manipular. Esse é alguém que habita em você. Ah, você fala, quem você está falando? Quando você se rendeu a Ele, Ele deu uma porção exata da vida dele dentro de você. E essa vida dentro de você, gerada pelo Espírito Santo, faz com que você, que nasceu de novo, nasça para uma nova vida e seja e resplandeça a luz e a glória de Deus. O que o mundo busca em você? Que você seja uma verdadeira testemunha. Uma verdadeira testemunha. Não ser igual, mas ser aquilo que Deus quer que você seja. Alguém que seja luz. Alguém que mostre o caminho. Alguém que através do seu testemunho de vida não precise nem abrir a boca, mas as pessoas ao olharem para você falam verdadeiramente, esse é um filho de Deus. Amém? Amém. Testemunha gera frutos para a glória de Deus. E como que nós fazemos isso? Em Gálatas 5,16 diz assim: andai no Espírito. Andai no Espírito. Ah, mas como é que é andar no Espírito? Ah, como é que é andar no Espírito? É acordar de manhã, falar, Senhor, eu não levanto se o Senhor não estiver comigo. É a hora de dormir, eu não durmo se o Senhor não estiver comigo. É falar, Senhor, guia-me em tudo que eu falar, em tudo que eu pensar, em tudo que eu ouvir, em tudo que eu agir. Que as minhas mãos, que o meu coração, que o meu braço, que o meu estudo, que o meu trabalho, que o meu ministério seja uma exaltação à tua glória. Andai no Espírito. Por quê? Deus está em todo lugar? Sim.
Deus está em todos os lugares. Só que a manifestação da presença de Deus é para aqueles que o buscam. Amém? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Depende de você. Ele já está dentro de você. Ele bateu na porta, você abriu a porta. E você disse: eis-me aqui. Ande na presença dele continuamente. Para saber que quando você andar num caminho errado, quando você tomar uma decisão errada, que você vai tomar, que você vai andar no caminho errado, que você vai errar, porque nós não somos perfeitos, mas nós somos seres continuamente aperfeiçoados pelo amor de Deus. E esse amor é que nos constrange, esse amor é que nos transforma, para que cada dia eu me configure, eu tome a forma, eu tome a presença, eu seja igual a Cristo Jesus. Por isso nós somos chamados de cristãos. Cristão significa pequenos cristos. Então, se você por acaso sofreu, se você padeceu, se você passa por problemas, se você tem dificuldades, se você não compreende tudo o que está acontecendo com você, eu digo por mim mesmo, nem eu sei. Mas eu só sei uma coisa: muitas vezes, ao invés de você culpar outra pessoa, alguém, ou um ente espiritual qualquer, saiba que Deus é Ele só, pode ser Ele contra quem você está lutando, e somente Ele vai te tirar desse lugar, porque tudo mesmo está debaixo das mãos dele. A sua vontade, a vontade dele, tudo está debaixo das mãos do Altíssimo. Todas as forças naturais e espirituais estão debaixo das mãos do Altíssimo. Por isso, ande na presença de Deus, busque a presença de Deus, esteja na presença de Deus, ore para que Ele esteja contigo em todo momento, em toda decisão que você tomar, em toda dificuldade que você enfrentar. Saiba que você tem alguém em quem você pode confiar, e Ele jamais te decepcionará. Ande na presença e gere frutos. Em Efésios 5:9 diz: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. O fruto do Espírito está. Então, se você quer saber se você anda no Espírito, você pergunta: Jesus, eu estou em bondade? Eu estou em justiça? Ou estou andando em verdade? Bondade, tudo que Ele vai gerar dentro de você, para você ajudar outras pessoas, por exemplo, ou para você compartilhar o muito que você tem, ou para você se doar, não esperando recompensas, porque nossa recompensa não vem do homem, porque você não escutou aquela palavra: buscaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que glória você busca? Que alguém bata no seu ombro e fala: bem feito, você foi muito bom, muito bacana, você é muito bonzinho. Não é por você, é por aquele que gerou em você essa bondade, essa vontade de ajudar, de estar junto com o próximo.
Justiça. Pega, hein? Nossa, seja justo. Quem é o justo juiz? O Senhor de todas as coisas. E você tem essa justiça em você. Você carrega dentro de você essa instrução de ser justo, de não ter pesos desiguais, não ter pesos desiguais, nunca ir para um lado e para o outro em detrimento de alguém, mas ser correto em tudo que você fizer. Frutos, honestidade, transparência, frutos, correto, honesto, justiça. É a justiça de Deus em você. Não é por você, é por Ele. Eu repito de novo. Não é por você, é por Ele. É Ele que está em você, fazendo com que você haja desse padrão. E o que o mundo quer ver em você, senão essas coisas? Verdade. Falar em verdade hoje em dia é muito superficial, porque é um mundo que planta mentira para tudo quanto é lado. Quem que é o pai da mentira a gente sabe, só que Ele, o Senhor Jesus, é a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Por isso, ande esse caminho traçado para você, de andar em restrita obediência à sua palavra. Não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas andar o caminho reto que te leva à salvação. Aleluia. Eu vou pular umas coisas aqui, pastor, para a gente atender o tempo, né? Em João capítulo 15, de 1 a 8, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E ele diz que vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Vós estáis limpos, não tem culpa, porque o sangue foi derramado para te justificar. Estais em mim e eu em vós. A vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira. Eu sou a videira, vós sois a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Amém? Algum ponto. Olha, você não pode não ter passado, mas sempre tem um tempo da poda, um tempo da limpeza. Deus te limpa, Deus te apruma, Deus te aperfeiçoa. E não adianta falar: pai, está doendo, porque é para doer mesmo. É para doer. E você tem que, como filho, como o Senhor, aguentar firme, que a poda vai passar. Mas não é para te prejudicar, não é para te amaldiçoar, como dizem alguns aí. Deus amaldiçoa. Misericórdia. É para te trazer mais perto dele. É para te trazer mais na presença dele. E aí, o que vai acontecer? Você não estava dando frutos, de repente, uau, você floresce. De repente, uau, você gera frutos. De repente, uau, você distribui os frutos para todo mundo. De repente, uau, você se sente mais alto, mais leve, mais lindo. Porque Jesus te libertou. Amém? Para que você não fique preso. Sim, preso às coisas do passado. Mas renove constantemente a tua mentalidade
como servo, como filho, como instrumento valoroso na mão do Altíssimo. E é lá, quando você é enxertado, quando você for enxertado, é que você vai gerar muitos frutos. Não é longe da videira, mas é na videira, que é Cristo Jesus. É nesse lugar que você vai estar plantado. Então, o que eu faço? Simplesmente se renda à vontade de Deus para a tua vida. Nunca diga não a Deus. Tem certas pessoas que não podem falar não. Uma delas é você. Amém? Uma delas é você. Amém? A árvore não come seus frutos, ela compartilha com os outros. É tempo de colheita. Se desapega aos padrões do mundo, do passado, e se alinha aos padrões de Deus. Se alinha aos padrões de Deus. Não é, pelo amor de Deus, não encare quando Deus te poda, quando Deus te governa, quando Deus te dá uma nova direção, quando Deus te dirige, quando Deus te quebra. É porque Ele quer reconstruir um novo vaso nas mãos dEle. O vaso mais valoroso e mais perfeito do que quem você era. Amém? Se você por acaso passou, ou passa, ou vai passar num tempo de dor e sofrimento, as suas folhas vão secar. E se você está gerando nesse tempo um fruto amargo, um fruto que nem você pode aguentar, esse é o tempo chegado da sua restauração, em que você fala: esse lugar não é para mim, eu não aguento mais, eu não me coloquei aqui, mas as circunstâncias me levaram a estar nesse lugar. Mas quem sabe é esse lugar que você vai gerar fruto. Aquele lugar. Simplesmente diga: eis-me aqui. Se você gera fruto, mas quem sabe esse é o momento de você falar: Deus, eu quero mudar a minha história. Eu não quero dar frutos um dia, um mês. Isso vou me alegrar muito. É chegado o tempo de ser como o Salmo 1, de você ser como a árvore plantada à beira do ribeiro das águas. E no seu tempo dará os seus frutos. Se você tem estado num lugar, ou esteve numa igreja, ou esteve na escola, ou esteve no trabalho, onde você foi constantemente incentivado a crescer, a brotar, a frutificar, a gerar trabalho, a gerar frutos, e de repente você vê que todo esse esforço foi em vão, e que você gerou muitos frutos, e você não gerou muitos frutos. É chegado o tempo de você falar: eu quero crescer. Eu não quero mais ficar na estatura que eu estou. Eu sei que eu fui muito regado, mas eu não dei. Mas é chegado o tempo de você virar a chave. Fala: Deus, muda a minha história. Muda a minha sorte. Faz com que eu compreenda a tua vontade para mim. Porque como nós falamos agora há pouco, muitas vezes não é sobre você, não é sobre o que você quer, não é sobre a altura que você tem,
e você se sente às vezes menosprezado, mas é em relação a Deus, é em relação a Ele quer, o que Ele quer de você. O que você está fazendo verdadeiramente agrada a Ele? O que você está fazendo? Você está no lugar certo? O que você está fazendo é aquilo que você tem um sonho a realizar? Ou você luta a andar do jeito que você está e não vira a chave e não busca dele a revelação para a vontade dele possa mudar o lugar em que você está e crescer e gerar frutos, não alguns frutinhos, não, mas gerar muitos frutos, porque esta é a vontade de Deus para você. Se você está dando muitos frutos e de repente você sente que tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você estabeleceu, tudo aquilo que você gerou, não te deu o retorno que você precisava. Tudo aquilo que você fez, ninguém deu valor. E o excesso rejeitado. Deus fala que nesse momento, Ele quer falar, olha, lança fora todo impedimento, lança fora toda rejeição, lança fora orebacheia, tudo aquilo que te impede de me buscar. Eu te retribuirei, não com aquilo que você quer, mas infinitamente mais daquilo que você pensa, infinitamente mais daquilo que você imagina, porque os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos, e os meus caminhos são mais elevados que os seus caminhos. Tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Vós todos. Quem tem sede aqui? Eu tenho. Que essa sede seja compartilhada no dia de hoje, em ouvir a palavra dele. E ele está te chamando. Vós tem sede? Vem às águas. E quais são essas águas? Em Salmo 46 diz: é um rio cujas correntes alegram a cidade do Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas. Da manhã, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse rio que corre lá do trono, ele passa aqui hoje. Basta você falar: eis-me aqui, eu quero mergulhar nesse rio. Mergulhe nessas águas. Fala: Senhor, se por acaso você ouviu alguma mensagem aqui que te impactou, alguma coisa que gerou em teu coração, que diz falar: eu preciso de ti, Senhor, mergulhe nessas águas, mergulhe nesse rio, mergulhe na presença de Deus, e Ele fará infinitamente mais daquilo que você imagina ou que você pensa, porque não é sobre você, é sobre Ele em você, é sobre você e nele. Amém? Amém. Sabe, gente, tem uma coisa muito preciosa, assim. Eu costumo dizer: eu amo a sua vida, mas eu amo mais ainda o propósito de Deus sobre a sua vida. A gente conhece o Gilberto há algum tempo, já caminhamos juntos, e domingo passado ele esteve aqui na Igreja Essência, e aí na segunda-feira a gente sentou para conversar,
contava as coisas que estavam acontecendo na vida dele, da família dele. E como o propósito de Deus é maior, dessa conversa nasceu mais uma igreja. O pastor Gilberto está iniciando uma igreja com a graça de Deus, e nós, como Igreja Essência, aquilo que o Senhor nos direcionar, saiba, pastor, que nós estamos com vocês. Nossas vidas, sobre a sua vida, eu não tenho dúvida disso. Mas o inimigo, de alguma forma, ele, em algum momento, ele sabe desse propósito aqui. Talvez você não entenda, mas eu preciso fazer isso aqui. O inimigo tentou barrar isso que está acontecendo aqui, na vida do Gilberto, na vida da família do Gilberto. O inimigo, ele é sagaz. Ele faz coisas que às vezes a gente não imagina que ele está fazendo. E se levantaram contra essa família, atacaram a honra dessa família, a reputação dessa família, de uma forma cruel. Eu quero chamar aqui o Beto e a Camila. Porque, como pastor da Igreja de Jesus Cristo, eu quero pedir perdão a vocês pelo que outros pastores fizeram contra vocês. Esse é o momento de ser restituída honra sobre vocês, sobre a família de vocês. Viu? A gente entende que essas coisas realmente acontecem, mas a gente entende os planos de Deus, porque os olhos dele estão sempre sobre nós. E mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo, mas vai chegar o dia, o momento em que o Senhor fala: ei, quem estabelece honra sobre vocês sou eu. E hoje eu quero honrar vocês como família e como Igreja de Jesus Cristo. Amém? E não vai ficar só aí, não. Se você, de alguma forma, em algum momento da sua vida e da sua história, você passou por isso, foi desonrado, você foi oprimido, você foi esfolado, eu não quero te expor, mas eu quero cumprir aquilo que o Senhor está dizendo. Eu quero que você olhe ao redor. Quantas pessoas? Isso não é justo. Porque aonde você esteve, aonde você enfrentou isso, eram e são Igreja de Jesus Cristo, mas comandado por homens que erram, que perdem a direção de Deus, em algum momento fazem coisas que não agradam ao Senhor. E por isso a gente tem hoje milhares, talvez milhões de pessoas. Igreja, louvo a Deus porque vocês não desistiram. Mas em nome desses pastores, em meu nome, eu peço perdão a vocês. E eu declaro restituição. Restituição da honra, restituição da dignidade sobre vocês. E eu digo, afirmo, que vocês são filhos e filhas amadas do Pai. Vocês pertencem a um reino de honra. E o Senhor honra vocês. E o Senhor
glorifica, o Senhor, Ele divide a glória dEle sobre vocês, em nome de Jesus. Papai, eu te agradeço por esse momento tão especial. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor fez desse lugar uma igreja corajosa. Nós não nos escondemos, Senhor. Nós assumimos o nosso papel de igreja de Jesus Cristo, e como igreja de Jesus Cristo, nós combatemos a injustiça, seja onde for, venha de onde vier. Deus, nós te agradecemos por esse momento tão especial, Senhor, onde o Senhor justifica essas pessoas, e eu me incluo no meio delas. O Senhor nos justifica, o Senhor nos estabelece, o Senhor é quem diz quem nós somos, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor inaugura tudo isso é pelo seu infinito amor, e nada passa desapercebido, nenhuma lágrima sequer que correu do nosso rosto foi desprezado por ti, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo.